Hoje a gente vai falar sobre mudanças na alimentação, principalmente da proteína. Então, quando a gente resolve comer mais proteínas de origem vegetal do que de origem animal, a gente pensa muito em um grupo de grãos, que são as leguminosas. Ervilha, lentilha, grão de bico, feijões e soja são os alimentos na natureza que têm maior quantidade de proteína. Então, é neles que a gente vai focar. 5 pontos são muito importantes para fazer essa transição. O primeiro é que quando a gente muda o padrão alimentar, a nossa microbiota intestinal sente. Se essa mudança for muito abrupta, né, muito de repente, a gente pode ter maior fermentação, pode ter diarreias, enfim, algumas complicações, né, e sintomas do trato gastrointestinal. Isso quer dizer que a gente tem que fazer essa mudança gradualmente para ir adaptando essa microbiota intestinal, né, as bactérias que vivem no nosso intestino, para a nova alimentação. O segundo ponto é que esse grupo de leguminosas tem muito fator antinutricional. Então, o que isso significa? Eles têm substâncias que se grudam a nutrientes e não deixam esses nutrientes serem absorvidos. O que a gente faz para diminuir essa quantidade de fator antinutricional? Uma técnica chamada remolho, que é muito simples, deixar o alimento cru de molho na água por um tempo. Então, cada grão tem um tempo, uns mais, outros menos, mas assim, em torno de 12 horas, jogar aquela água fora. E aí, assim, a gente consegue diminuir essa quantidade de fator antinutricional e ter uma melhor absorção dos nutrientes. O terceiro ponto é que quando a gente tira a carne e coloca grãos, a gente está aumentando a quantidade de fibras na alimentação. E isso pode estimular o intestino a aumentar o movimento de peristalse, que é aquele movimento intestinal que faz o cocô andar para ser excretado, para a gente ir ao banheiro. Então, isso pode aumentar a quantidade de vezes que a pessoa vai no banheiro por dia. O quarto ponto é que o volume, a quantidade de grãos que a gente tem que comer para conseguir atingir a proteína diária seria muito maior do que se a gente fosse comer o volume de um bife, de uma carne, uma proteína de origem animal. Então, às vezes esse volume não é possível ser ingerido em uma única refeição. Pode ser que a gente tenha que distribuir essa proteína ao longo do dia. O quinto e último ponto é que algumas vitaminas e minerais têm maior facilidade da gente encontrar em carnes, como a vitamina B12 e o ferro. Então a gente tem que pensar se seria necessário suplementar ou não, ou então conseguir outros alimentos ao longo do dia que vão te dar esse suporte nutricional. Uma dieta vegetariana é associada a diversos benefícios para a saúde. Então, a gente pode sim fazer essa transição, ser saudável sendo vegetariano. É importante que a gente preste atenção nessas 5 dicas que eu falei, nesses 5 pontos, mas que a gente não precise ter dias vegetarianos porque a gente não consegue comprar carne, e sim porque a gente decidiu ter esse estilo de vida. Eu acho que isso que é o mais importante.